Glória a Deus. Abram suas Bíblias lá no livro de Isaías. Quartas-feiras eu convido a igreja. Quem está vindo às quartas-feiras? Está uma bênção, não está? Amado, já tenho alguns testemunhos. Cadê a irmã? Cadê ela que me procurou na quarta-feira, que deu testemunho do emprego? Cadê? Ela está hoje aí, a Sandra. Ela não veio hoje. Ela já me deu um testemunho. Paulo, cadê o Paulo? Paulo tem um testemunho. Deus está fazendo. Deus está reconstruindo. E eu estou muito feliz, sabe? Porque eu estou vendo também vidas de famílias, vidas de casais, vidas de pessoas que estão recebendo cura, restauração familiar, restauração no casamento. Tem me procurado às vezes, tem dito que está tudo bem, sabe? Isso é muito bom. É porque Deus está fazendo. Amém, amados? Então não deixe de vir às quartas-feiras, amém? São 7 semanas. Eu convido todos aqueles que ainda não participaram para participar. Deus está fazendo. Deus está abrindo portas. Deus está curando. Deus está, sabe, trazendo pessoas que estavam desviadas. Sabe o que é isso? Nos cultos de quarta-feira. A maioria das conversões estão acontecendo nas quartas. Isso é tremendo. Eu estou muito feliz por isso. Glória a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Vocês vão ter que me aturar. Abro lá Isaías 6. É uma palavra instrutiva, uma palavra que eu vou dar hoje. É um alerta para a igreja. Eu queria que mais pessoas estivessem aqui hoje. Que é assim mesmo, tem dia que a igreja está muito cheia, tem dia... Eu sei que tem um grupo de pessoas fora. Uma base de quê? 8 pessoas mais ou menos, pelo menos eu sei que estão fora. Que eu liberei. Mas presta atenção nisso que eu vou falar para você. Isso é muito sério que eu vou falar hoje. Isso é uma palavra de alerta para a igreja. Quarta-feira a gente dá a palavra de crescimento espiritual. Domingo, palavras que vêm alertar em temas que a gente procura colocar temas no domingo, para que você esteja alimentado, para que você esteja alerta. E na quartas-feiras, normalmente, palavras que venham a adorar o Senhor, mas que venham a edificar, dar força para que você avance, para que você cresça, para que você rompa nas promessas do Senhor. A gente tem colocado. Eu coloquei o tema, eu ia pregar uma continuidade da semana passada. Na semana passada eu falei sobre algumas coisas que atrasam do seu propósito. Eu falei de 3 coisas, eu não dei proximidade, tem muito mais coisas que atrasam o teu a chegar no teu objetivo de vida, muitas vezes. Só que Deus mudou tudo hoje. O Senhor mandou falar sobre fatores que afastam e aproximam da santidade. Santidade. O que eu falei do evangelismo antes tem também muito a ver com santidade, porque se nós estivéssemos separados da forma como o Senhor espera que nós estivéssemos, a essência do evangelho do cristão ia morrer e a gente não precisaria alertar daquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes é falha nossa de nos achegarmos a Deus com uma profundidade tão grande que vai gerar dentro de você coragem, vai gerar dentro de você intrepidez, vai gerar dentro de você ousadia, como esses homens da Bíblia. Muitas vezes é porque nos falta intimidade com Deus, separação com Deus. E eu vou explicar isso. Vamos lá. Vamos ler o capítulo 6 lá para 2 de Crônicas 26. Mas primeiro vamos ver o capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, fala comigo, Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas.
Com duas cobriam o rosto, e com duas os pés, e com duas voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não veja ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Vou falar um pouquinho sobre esse homem chamado Isaías. Isaías era um homem que vivia nos palácios, ele era um escriba. Essa época que era em torno de, mais ou menos no ano 740 antes de Cristo, surgiu o profeta Isaías. Foi um dos maiores, se não me engano, para muitos, é o maior profeta do Antigo Testamento. Não teve um profeta igual a ele. Não teve um profeta igual a esse homem. Só no Novo Testamento tem mais de 50 narrativas sobre esse homem. Inclusive Jesus, dentro de uma sinagoga, ele pegou a Bíblia. Se não me engano, Mateus 24, ele falou em cima do texto de Isaías. Muitas passagens bíblicas faladas pelos apóstolos, quando volta no templo, é falado em cima desse livro. Um escriba que vivia dentro do palácio se tornou profeta de Deus. 5 reis o receberam. Ele passou por 5 reis, meu irmão. Sabe o que é isso? 5 reis. Se eu não me engano, era Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés. 5 reis. Sabe o que é isso? Viver 5 reis. Vivendo 5 reinos, profetizando. A Bíblia fala que ele profetizava contra a nação de Israel, mostrando o pecado da nação. Ele não era benquisto na ótica dos homens, mas na ótica de Deus ele era benquisto. Ele estava cumprindo o seu propósito. Mas haveria, a Bíblia fala que um tempo, muitos o escutariam. E isso aconteceu principalmente no tempo de Jesus, nas coisas que foram acontecendo, que viria o Messias, que viria o príncipe da paz, né? Ele fala do rebento de Jessé que viria. Ele vai tomar, tudo isso se cumpriu na época de Jesus Cristo, o Messias veio. Então no início desse livro fala muito do juízo, mas depois mais ou menos da metade em diante começa a falar da vinda do Messias, do reinado de Israel. Israel ia passar e veio com uma palavra de esperança para a nação. Ele vivia, sabe, no palácio do rei, mas teve um momento da vida dele que ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso e a sua santidade. É nesse texto de Isaías 6. Ele foi levado sobrenaturalmente em visão, num momento de experiência com Deus, para dentro de um templo. Para dentro do templo do Senhor. E ali ele teve contato com o Senhor. A santidade
de Deus era tanta, que ele viu coisas inefáveis, a Bíblia fala. O que é santidade para você e para mim? Santidade é quando nós nos afastamos do profano, quando nós nos afastamos das coisas erradas, quando nós nos separamos e nos consagramos ao Senhor. Então, santidade, que vem da palavra kadosh em hebraico, quer dizer separação total e consagração a Deus. É você caminhar para ser santo. Uma palavra mais simples falando, você está a caminho da santidade, você está a caminho de se formar um santo, que vem nessa palavra kadosh. Tem até uma banda que fala isso, né? Quer dizer santo. Então era um homem que vivia dentro do palácio, separado de Deus. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 fala: sede santos, pois eu sou santo. Deus manda nós buscarmos e vivermos em santidade. Agora vai lá para a 2 de Crônicas, capítulo 26. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 de Crônicas, capítulo 26. Entenderam? Eu dei um resumo. Ele era um escriba e se tornou um grande profeta de Deus. Deus o separou depois, principalmente dessa visão. Ele começou, a vida dele mudou dentro do templo de uma forma sobrenatural. Ele não era mais um Isaías, um escriba que vivia nos corredores do palácio. Uzias, a Bíblia fala lá em Isaías 6, ele fala, né? Depois da morte do rei Uzias, ele começa a narrar. Quem foi Uzias? Eu vou fazer uma comparação dos dois. Uzias reina e prospera. Olha o que diz o texto. Vamos ler o texto. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Ou seja, esse rei reinou 55 anos. Foi um dos mais longos reinados. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Fala comigo, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod, entre os filhos de Deus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios, que habitavam em Gulmaal, e contra os meunitas. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale, aos ângulos, e as fortificou. Essas portas aqui, é aquelas portas que aparecem no texto de Neemias, né? Porta de Salomão, porta... Esse homem edificou as torres. Vamos lá para um outro versículo. Vira a página. E vamos lá para o versículo 16. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Saiu do santuário porque transgrediste, e não será isso para a honra tua, parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na testa. Diga comigo, leproso na testa. E apressuradamente o lançaram fora.
até mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo, a cargo do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Uzias, um grande rei, vivia dentro do mesmo palácio que Isaías. Por isso que ele fala no texto, em Isaías, ele fala no tempo da morte do rei Uzias, ele vivia no mesmo palácio. Um rei que viveu 55 anos, sabe, em guerras. 52 anos, desculpa, em guerras. Ganhando batalhas. Tinha uma sabedoria tremenda, uma liderança tremenda. Ele era administrador, ele construiu torres. Deus, a Bíblia fala que ele pediu ao Senhor e o Senhor concedeu. E a Bíblia fala que o Senhor o fez prosperar. No versículo 5, ele fala bem claro isso. Lá no final, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Grande homem, rei de vitória, mas no momento ele ficou leproso. Algo aconteceu que esse homem se perdeu na presença de Deus. O mais importante não é como nós começamos, o mais importante é como nós terminamos. E aquele homem foi separado da presença de Deus. Enquanto Isaías se achegou mais a Deus, Uzias, dentro do templo, ele se perdeu, se separou. Dentro do templo do Senhor, ele se perdeu. Isaías, dentro do templo do Senhor, de uma forma sobrenatural, se achegou a Deus. Aí você me pergunta, o que que faz a diferença? A vida desses dois homens foram definidas dentro do templo. Um de uma forma natural, outro de uma forma sobrenatural. O que que faz a diferença aí? Eu botei aqui, a santidade de Deus só pode ser correspondida com outro grau de santidade por aqueles que o visitam. O que fez a diferença na vida de Isaías e na vida de Uzias era o comportamento perante a santidade do Senhor. Os dois se chegaram ao templo. Um foi convidado e o outro se convidou. Isaías, santo, Deus o convidou a entrar no Santo dos Santos. O outro arrombou a porta e entrou de qualquer jeito, de uma forma natural. Um ficou separado a vida toda, porque entrou de uma forma natural presente ao Senhor e arrombou a porta. O outro de uma forma sobrenatural. O Senhor o fez convidar, o Senhor o abençoou, o Senhor o transformou e ele foi um profeta. Comportamento perante a santidade de Deus. A santidade de Deus só pode ser correspondida através de uma outra grau de santidade para aqueles que o visitam. Não tem jeito. Deus só fala com o santo. Sede santo, pois eu sou santo. Muitas vezes você não é correspondido em muitas coisas. Você tem que analisar o teu grau de santidade perante a Deus. Eu tenho que analisar o meu grau de santidade perante a Deus. Ambos foram definidos as suas vidas dentro do templo. Isso é muito sério. Deus me deu essa passagem ontem de tarde para a noite. Ambos definiram sua vida dentro do templo da casa do Senhor. Poderiam todos estar em intimidade, poderiam todos estar numa vida em santidade, Deus convidar. Mas aquele homem, por algum motivo, ele se exaltou perante a presença de Deus. O que que afasta um homem da santidade de Deus? O que que afasta um que se achegou mais e o outro ficou separado? Duas coisas, eu vou falar de três: ingratidão e orgulho. E nós vamos analisar isso no texto. Ingratidão e orgulho. Em nenhum momento da Bíblia, Uzias agradeceu a Deus. Você pode ver em várias passagens bíblicas, reis, sacerdotes e profetas, quando tinham uma vitória, eles se consagravam a Deus, matavam animais. Eles faziam muitas coisas perante a Deus. Eu fui analisar a vida desse homem em alguns livros de estudo. E o problema maior dele foi porque
ele se exaltou na presença de Deus. Deus o abençoou, mas ele não agradeceu. Ele nunca reconheceu em 52 anos que Deus o fez prosperar. Ele achava que era a força do braço dele. Ele não se apresentava perante a Deus. Presta atenção uma coisa. Uzias, ele pedia a Deus para se apresentar perante a ele. Ele entrou lá dentro do templo e fez algo que não podia fazer. Ele tocou em Deus, sabe por quê? Através das coisas sagradas. Ele tocou em Deus, nas coisas santas. Então Deus foi tocado de uma forma que não pediu. Diferente de Isaías, o santo, que foi convidado e Deus o tocou. Presta atenção nisso. O teu grau de santidade é medido desde o momento quando Deus te chama. Quando você se prostra perante a Deus, Ele te convida a entrar no templo. Você não precisa arrombar a porta. O que eu estou vendo hoje é um evangelho que as pessoas intimam a Deus a abrir porta, intimam a Deus a abençoar, intimam a Deus. Deus, eu exijo no nome de Jesus, e não leva uma vida condizente daquilo que pede. Como está o nosso grau de santidade, de separação, meu irmão? Eu me cobro muito que nós somos falhos. Um foi definido no templo de se achegar. O outro, rei, estava no cume, foi jogado para fora. O outro estava lá embaixo, escrito, foi botado no cume, dentro do palácio. Grau de santidade e de comportamento perante ao Senhor. Um fazia o Senhor se apresentar a ele, arrombou a porta, pegou nas coisas e queria que Deus manifestasse sua glória. O outro esperou a ser convidado, esperou a ser apresentado ao Senhor. A diferença está aí. Um se prostrou, ai de mim, Senhor. Ele se prostrou. A Bíblia fala, olha lá no capítulo 6, volta lá em Isaías. Ele fala, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amado, todos aqueles que se prostam, o Senhor convida. Todos aqueles que se prostam, o Senhor purifica, e o Senhor entrega alguma coisa. Deus, até para entregar alguma coisa, Ele convida. Ele falou para Isaías, a quem enviarei? Depois que ele foi purificado. Entendeu? Porque às vezes nós não recebemos as coisas e nós não recebemos o envio de Deus, porque para se apresentar na presença dele e receber alguma coisa dele, vinda dele, você tem que se apresentar limpo. As coisas de Isaías, ele só recebeu quando ele estava limpo. Até então ele não recebeu nada, Deus não falou com ele. Depois que purificou, toma aqui Isaías, eu tenho isso aqui. Como está a nossa vida de santidade? Porque nós temos visto hoje uma igreja cada vez mais perdendo a essência, cada vez mais se distanciando da presença de Deus, cada vez mais nós estamos perdendo a essência tão grande, que nem mais para vir para a casa do Senhor nós temos força. No domingo tinha que estar aqui a casa cheia. Tem muita gente que eu sei que faz parte, que eu estou vendo as cadeiras, eu conheço a posição de cada um. Por que não vem? Porque às vezes está cansado, desanimado, está passando o jogo do Flamengo. Você coloca tantas coisas na presença, na frente de Deus. E Deus preparou o domingo para você, pelo menos uma vez da semana, para você glorificar e adorar a Deus. E sabe por quê? Para você vir para o altar, ser purificado, para que Deus venha te dar aquela semana para você, o que Ele tem para você. E você não vem. Presta atenção nisso. Uzias se achava o máximo. Na verdade ele era o mínimo. Uzias não se prostrou perante a Deus. Isaías se prostrou e reconheceu o seu grau de insignificância perante a Deus. Ele não, a Bíblia fala que Uzias se exaltou perante a presença de Deus. Sabe por quê, meu amado? Os maiores quedas acontecem nos momentos de maiores sucessos da nossa vida. Os maiores fracassos da nossa vida, que muitos se decepcionam e saem da presença de Deus, é quando estão lá no topo. Sabe por quê? Porque o diabo faz isso. Agora cai. Porque você começa a desviar a glória de Deus para a tua mão. Como? Você não reconhece mais, você não tem tempo mais para Deus, você não vem na casa de Deus, você não santifica como você deveria se santificar, você não ora da forma como deveria orar, aí você entra num estado de ingratidão.
Todo orgulho se origina na base da ingratidão. Todo. O que é ingratidão, Gerson? É quando você não reconhece aquilo que Deus fez para você. É quando você não reconhece que você hoje é salvo perante a Deus. É que quando você não reconhece que a comida que é colocada na tua casa, Deus concedeu saúde para você trabalhar. É quando você não reconhece que você é um salvo. É quando você reconhece que Deus te deu o trabalho. Foi Ele que abriu a porta. Você só reconhece quando está se perdendo ou quando está apertado. Quando está tudo bom, você não coloca a glória perante a mão de Deus. Você se tornou um ingrato, leproso, orgulhoso. Quando você está na casa de Deus, presta atenção nisso. Quando nós estamos na casa de Deus, nós recebemos através de uma autoridade, uma palavra para fazer alguma coisa. Ou então você tem o desígnio de autoridade dentro da casa de Deus. Você foi separado para alguma coisa, ou um diácono, obreiro, então recebeu uma missão. Quando você vai além do que deveria fazer, do que pediram para você, ou além dos estatutos, você foi para um caminho de orgulho. Você se tornou um leproso dentro da casa de Deus. Quando você usa o teu corpo, a sua boca, de uma forma como não deveria usar, e você foi além, em pensamentos, atitudes, em críticas, que a Bíblia reprova, ou então falou de uma autoridade, seja o que for, você trilhou para você um caminho de leprosidade e de orgulho dentro da casa de Deus. Eu não entendi, eu ia dar uma palavra de vitória, de porta, mas o Senhor falou, muda tudo. O Senhor tem falado com a minha esposa sobre pecado o tempo todo. Eu alertei Leno, prega sobre pecado aí na tua casa. Sabe por quê, meu amado? A santidade está se esvaindo por causa das nossas necessidades diárias. E a gente não está se santificando como convém. É por isso que o crescimento do evangelho está só 7%. Porque a concepção de Deus mudou. Desde o momento que você aceitou a Deus, já está tudo certo. Já você salvo mesmo. É só se eu errar, eu me ajoelho e peço perdão. Não é assim. Você tem que pedir perdão, não voltar atrás das más práticas e se arrepender, sentir nojo daquilo, se envergonhar a ponto de chorar perante o altar do Deus Todo-Poderoso. Aí você é perdoado. Você recebe a purificação. E a Bíblia fala, a quem enviarei? Aí Deus começa a botar as coisas na tua mão de novo. E você prosseguindo a crescer no Senhor. Isso é uma palavra de alerta. Não está direcionado a ninguém. Foi o Senhor que falou comigo. Olha como é que está a minha igreja minha. Nesses últimos tempos. A gente tem que se santificar, meu irmão, se separar. Coloquei aqui algumas coisas. Eu falei que todo orgulho se origina da ingratidão. Então, quando você, voltando, quando você usa a sua boca, quando você, no teu casamento, usa a sua boca e o seu corpo de uma forma que vai além da palavra, que vai além do que manda, e vai além da sua esposa, do seu esposo, ou seja, através de agressões, através de palavras duras, através de palavrões, você está se tornando um orgulhoso. Porque você quer a razão para você, você quer ganhar, e você está usando de métodos que a Bíblia contraria. Você se tornou um leproso na presença de Deus dentro do templo. Isso é alerta, irmão. Eu estou me tornando leproso dentro. São todos nós. Todos nós. Se você analisar, os dois viviam no templo. Um que tinha tudo para dar certo. 52 anos. Só tendo vitória. Se exaltou. Perdeu tudo. Foi morar fora, numa casa. Isolado. Todos os textos de lepra dentro da Bíblia apontam para orgulho e desobediência. Todos. Miriam, abre lá em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Deixa eu ver onde está o texto. A Bíblia fala logo no início.
Números capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, ou seja, etíope, para outras versões, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher etíope, ou cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Lá embaixo agora. Versículo 6. E disse o Senhor, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houve profeta, eu o Senhor em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, ou seja, dentro do santo dos santos. Eu falo com ele, e de vista, e não figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou da sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. Geazi a mesma coisa. Geazi fez coisas que não era. Profeta Eliseu, lá no capítulo 5 de 2 de Reis, aquela passagem de Naamã que mergulhou. Se continuar o texto, Geazi foi fazer uma coisa que Eliseu não mandou, que ele não queria nada de Naamã. Geazi foi atrás para pegar roupa e talento. Ele foi além. Miriam foi além, falou além, usou a boca além. Deus já falava com ela, ela já fazia parte da igreja do Senhor, mas ela quis criticar a maior autoridade naquela época. Leprosa, dentro da casa de Deus. Não adiantou nada uma caminhada de santidade, não adiantou nada ela cuidar do próprio Moisés quando era pequeno. Aí Moisés intercedeu por ela ficou depois curada. Mas amado, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. Como nós estamos andando, como o Gerson está andando, como você está andando, como nós temos separado as coisas de Deus. Tudo isso é originado da ingratidão, que é a semente do orgulho. Quando você não reconhece nada que Deus fez por você, em todas as áreas da tua vida, de alguma forma, se você não o reconhece, se originou de alguma coisa, isso tudo que você tem. Seja saúde, seja prosperidade na área financeira. Aí você, o quê? Se não é Deus, você tira aquilo que Deus fez e entrega para outra pessoa ou para você próprio. Sabe o que é isso? Ingratidão. No mínimo nós temos que agradecer o Senhor todos os dias. Romanos capítulo 5, versículo 9. O que fala lá? Quem se lembra? Ora, agora muitos mais justificados a Deus através do seu sangue, seremos salvos da ira de Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus pelo sangue vertido na cruz, pelo justo que se santificava, que se esvaziou e tomou forma de servo. Então nós não temos de nos acharmos orgulhosos, que tudo é feito pela força do nosso braço, porque teve um justo que morreu na cruz, por mim e por você. Ele, o Senhor Jesus Cristo, que abriu de novo um caminho de acesso para a gente. E muitas vezes a gente não entende o que é santidade, meu irmão. Se separa. É luta na carne, vai jejuar, Deus já deu as armas. Muitas pessoas estão tão fracas que o diabo coloca a coisa na cabeça, sai da igreja, não aparece mais. Aí quando vai ver, levou para o mundão, se arrebentou, cheio de problema. Por quê? Caminho de santidade foi rompido. Que se você tivesse intimidade com Deus, Deus ia te orientar, Deus ia te aguardar, Deus ia falar contigo, teu primeiro ia estar sempre aceso e você não ia pensar nesses caminhos. É porque nós nos separamos por algum motivo, falta de atenção, falta de vigilância dentro do templo do Senhor, muitas vezes. Aí ficamos fracos. O diabo não precisa correr, porque você e eu somos temporal, ele é eterno, até o tempo que o Senhor vier. Ele espera o momento certo para derrubar. Esperou de Uzias, 52 anos. Vencendo. Começou a se ensoberbecer. Processo satânico do diabo, de Lúcifer, que se exaltou e se orgulhou. No momento ele entrou, a Bíblia fala que ele entrou dentro do templo do Santo dos Santos. Ele foi fazer uma coisa que não era direito dele. Dentro do coração dele já estava condenado. Sabe o que aconteceu? Lepra. Lepra aponta para orgulho e desobediência. Saiu da presença de Deus leproso.
Todo tipo de lepra que leva à desobediência, que acontece a queda na gente, tem a ver uma ligação com a santidade de Deus. Quando você se desobedece, Deus se separa. Sabe por quê? Porque santidade aponta para intimidade com Deus e separação do mundo. Enquanto que carnalidade aponta para intimidade com o mundo e separação de Deus. Não tem como você servir a dois senhores. Não tem como eu servir a dois senhores. Se Ele te chamou, se você está na casa de Deus, porque Ele sabe que você é capaz, Ele sabe que você é santo, Ele sabe que o poder dEle está aí. Só falta você reagir. Em nome de Jesus, dá uma salva de palmas ao Senhor. Reage. Não se deixe levar pela carne. Volta a se santificar, a orar como você nunca orou. Em nome de Jesus. Dentro do templo pode acontecer muitas coisas. Um se apresentou de uma forma natural. Natural aponta para a carnalidade. Uzias entrou de uma forma natural na presença de Deus. O outro entrou de uma forma sobrenatural em visão. Foi convidado perante a Deus. Vidas definidas dentro do templo. Vamos lá. Terceiro item. Uma coisa também, meu amado. Todo pecado, muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente. É verdade ou não é? Quando a gente vai cometer alguma coisa que a gente sabe que está fazendo errado, parece que o coração dispara, parece que a mente vem, você faz, aí se arrepende. Mas o Espírito Santo te avisou. Avisa. Porque Ele está vivo dentro de você, Ele não quer você morto. Aí quando você caminha para um lugar desse, você entrou num caminho de leprosidade. Você entrou num caminho de orgulho. Porque você deu mais vazão à carne do que o Espírito. Você se separou de Deus. Você desobedeceu o sinal do Espírito Santo na tua vida. Aí Deus, que é misericordioso, bom, bondoso, vai, te aceita quando acontece o verdadeiro arrependimento. Quando você entendeu que errou, quando você se prostra, a Bíblia fala que você alcança misericórdia na presença de Deus. Isso não quer dizer que nós não venhamos a errar, porque a Bíblia fala em 1 João que não há quem peque. Mas tem uma diferença para aquele que quer, para aquele que se exalta, para aquele que sabe que não é para fazer e faz. Tanto que os sacerdotes estavam ali. Todos os sacerdotes, se eu não me engano, não sei a quantidade, uma quantidade grande, não, eu li o texto, não estou me lembrando. Falaram para ele não fazer. A gente sabe, a gente é alertado. E, cara, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus sempre avisa os filhos dele. Deus tem um amor por você. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem ciúmes. Ele ama você, Ele quer cuidar de você. Mas Ele quer ver a tua reação. Ele quer ver que você separa. Você está se esforçando a agradar o coração de Deus. Você está se esforçando. Porque quando você se esforça a conhecer a Deus, a fazer a vontade de Deus, as demais coisas são acrescentadas na tua vida. Nem petição você precisa fazer, porque você é tão justo que Ele já vai te dar, meu irmão, de bandeja. Não tem jeito. Outra coisa que atrapalha a gente, que eu vou terminar. O adiamento. Pastor, o que é adiamento? Muito sério isso. A gente, e Uzias, vamos começar por Uzias. Uzias 52 anos na presença de Deus. 52 anos. Ele adiou tanto a se consertar com o Senhor, que chegou a um ponto que não dava mais. Quantas vezes nós adiamos, né, a nossa vida perante a Deus de se acertar em algumas áreas da nossa vida? Quantas vezes nós adiamos a pedir perdão ao irmão, ao reconhecer que nós estamos errados? Sabe o que a gente faz? A gente simplesmente esquece. Aí passa uma borracha por cima, mas aquilo fica aberto perante as olhos de Deus, porque você conhece a palavra. Quantas vezes nós adiamos o processo de santidade na nossa vida por causa de atitudes nossas, todos os dias. Eli, abre lá em 1 de Samuel, capítulo 2. Muitas vezes nós perdemos perante a Deus e ganhamos do mundo, porque recusamos o agir de Deus quando Deus exigiu. A gente perde o agir de Deus no momento que Deus exige. Toma um posicionamento, faz isso, e você não faz. Você
está adiando o processo de santidade na sua vida. Muitas vezes nós recusamos esse processo, porque o agir de Deus vem sobre a nossa vida e nós não aceitamos o seu exigir. Nós adiamos, nós colocamos sempre para frente e vamos empurrando. Vai chegar uma hora que a Bíblia fala que as coisas vêm à luz, meu irmão. Vai ter uma hora que você não vai dar para fugir. A Bíblia fala que o povo de Israel, quando conheceu a terra prometida, eles adiaram, através de murmúrios, através de tantas situações no deserto, que demorou 40 anos. Se eles tomassem um posicionamento, esquecessem do passado e vivessem um novo, eles já tinham entrado, se eu não me engano, acho que era 3 ou 1 semana a viagem, eu não estou me lembrando agora. Demorou 40 anos. Adiaram o processo de Deus. Sabe por quê? Se apresentaram a Deus de uma forma que não era para se apresentar. Arrogante, criticando, murmurando e aceitando um outro mundo daquele que Ele ofereceu. Sabe o que é isso? Ingratidão. Sabe o que é isso? Orgulho. Aí sabe o que aconteceu? 40 anos. Ninguém entrou na terra prometida. Ninguém. A Bíblia fala que só Josué e Caleb. Todo mundo ficou no deserto. Muito sério isso. Não adie aquilo que Deus tem para a tua vida. Não adie o agir de Deus para você. Então o adiamento, Eli, para eu terminar, nós vamos orar. Olha lá. Profecia contra a casa de Eli, versículo 27. 1 Samuel capítulo 2, versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa do teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dás coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo, Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. E disse, lá no versículo 34, te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus filhos, a Ofni e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Capítulo 4, versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Sabe o que aconteceu, meu amado? Separação de Deus de Israel. A arca foi levada. Presença de Deus. Sabe por quê? Porque os filhos, ele adiava o conserto dos filhos. Os filhos dele pecavam como sacerdotes, comiam das ofertas sagradas, mexiam naquilo que não era de Deus, assim como Uzia mexeu. Entrava no Santos dos Santos, pegava a principal carne e comiam, sem respeito nenhum a Deus. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Separação total de Deus de Israel, porque foi sacerdote que pecou. Sabe o que aconteceu com Eli? Morreu. Eli, a Bíblia fala que quando a arca foi levada, continuando o texto, ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Aí a filha de Finéias, a mulher de Finéias teve um filho, na mesma época, quando ela soube, colocou o nome do filho e acabou. Foi-se a glória de Israel. Sabe por quê, meu irmão? Quebra de santidade. É muito sério isso. Mas Deus hoje está falando contigo. Se levanta, eu tenho algo para você. Isaías, o que ele fez no altar? Ele se prostrou e se esvaziou. Eu peço a todos que fiquem de pé agora. É um momento de esvaziamento. Vem cá, Ministério de Música. Eu convido a todos agora, vocês, a se esvaziarem. Princípio de Deus. Santificar e se esvaziar.
Todos que querem ser enviados por Deus para grandes coisas, se esvaziem. Essa noite, meu irmão, vamos nos esvaziar de tudo aquilo. Deus está visitando você agora. Deus está fazendo, eu creio, você relembrar das coisas, daquilo que fez você se encher. A Bíblia fala que Uzias se encheu e não se prostrou. Isaías se esvaziou e se prostrou. Ele reconheceu o estado dele. Uzias se reconhecia só que ele é o rei. Isaías reconhecia o verdadeiro rei. Isaías reconhecia a graça de Deus, a misericórdia dele. Você vai escutar essa música agora. Presta atenção que eu vou falar aqui. Eu quero que todo o povo, assim como o Senhor Jesus nos ensinou em Filipenses 2, se esvaziar. Eu quero que a presença de Deus te visite essa noite, mas através do esvaziamento total de você, para que Ele possa preencher essa noite e comece a fazer algo tremendo na tua vida, no nome de Jesus. Começa a voltar você para o caminho que se perdeu. Começa a trazer aquilo que foi parado na tua vida. Começa a fazer aquilo que Ele não colocou na tua mão ainda. Sabe por quê? Que faltou ainda você se esvaziar em algumas áreas da tua vida. Faltou ainda você se acertar no altar com Ele. Faltou ainda você colocar as mazelas, as dificuldades, os teus atos, os teus pensamentos na presença dEle essa noite. Sabe o que vai acontecer quando você fizer isso? Você reconhecer o teu estado, Deus vai começar a colocar na tua mão grandes coisas em nome de Jesus. Tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que Ele tem contigo nessa terra, vai começar a ser colocado. Mas precisa ter um ato de purificação. Uzias teve maldição. Isaías recebeu bênção através da purificação. Glória a Deus. Começa a orar, igreja. Começa a orar, começa a se apresentar perante a Deus. Começa a falar, Senhor, entrar de novo num caminho de santidade. Senhor, se alguma área da minha vida está daquele jeito que não agrada aos teus olhos, começa a me mostrar essa noite. Começa a me mostrar como é que eu estou perante a tua presença. Senhor, fala ao teu povo, Espírito Santo, essa noite. Tem pessoas que nem mais estão conseguindo falar em línguas. Falavam em línguas, parou de falar em línguas, porque entrou a frigidez do mundo na tua casa. Outros que não se submetem à autoridade. Eu entendi, em estudo de autoridade espiritual, que nós temos que procurar uma autoridade para se submeter, porque quando nós nos submetemos à autoridade da terra, a autoridade máxima olha para você e te dá autoridade também no mundo espiritual. Te dá autoridade para você falar, para você repreender o mal. Te dá autoridade dentro da casa dele. Mas você precisa entender o que é se submeter a uma autoridade. Por isso que Deus fala que nós temos que olhar para o nosso próximo superior a nós mesmos. Por isso que nós temos que olhar o nosso próximo superior. Quebra o orgulho, irmão, essa noite. Pensa bem em algumas áreas da tua vida que você tem que se acertar. Pensa bem em alguns pensamentos que você teve contra uma pessoa. Pensa bem os teus excessos com teu marido ou com sua esposa. Isso é orgulho, isso é soberba. A Bíblia fala que nós temos que amar nossas esposas. E a esposa tem que se submeter ao marido. Quando você vai além, você se encontra no estado de orgulho. A lepra começou a se proliferar no seu corpo. Sabe o que acontece, meu irmão? É morte. Se você não acordar para isso, naquele grande dia, e morrer nesse estado, e ir para a glória perante a Deus, se você não se consertar, ei, como é que vai ser, meu irmão? Será que é por isso que você não tem força para avançar perante a Deus? Será que é por isso que aquilo que Deus quer fazer com você dentro do altar, no teu ministério, as coisas não acontecem? Será que não é porque você não está se santificando e abrindo mão de algumas coisas? Será que você não tem um comportamento adequado perante as pessoas? Isso tudo é sinal de leprosidade.
Deus não consegue levantar pessoas assim, porque Ele só se corresponde com aqueles que buscam santidade. Sede santo, pois eu sou santo. Deus quer, nesse momento, pessoas que querem se santificar. Começa a tocar.